Bom dia, sétimo ano. Hoje vamos começar a aula com o seguinte recado. Ei, psiu, te desejo um dia lindo hoje, tá? Que você possa inspirar outras pessoas com a sua luz pessoal e tamanha dedicação em fazer as coisas da melhor maneira possível. Você é incrível, porque faz tudo com amor e sinceridade. Você merece que todos os dias sejam maravilhosos. Amém. Que assim seja. Hoje na nossa aula, nós continuamos o capítulo 15, Os Povos da América, tá? Que é da página 6 à página 25. E para a aula de hoje, o prof preparou slides da página 15, relacionados à página 15 a 25. Tá? Na aula de segunda-feira, a prof falou para vocês, e vocês leram lá, sobre os astecas, os maias e os incas, ok? Os astecas e os maias que viveram na região da Mesoamérica e os incas que viveram na região andina. Os astecas e os incas, a gente sabe que foram civilizações, né, que, como é que eu posso dizer, né, como que acabou a organização deles, né, essa civilização asteca e inca, através do contato com os europeus, eles acabaram sendo dizimados. Enquanto que os maias, né, a prof falou na última aula que existem lá 3 teorias, né, e essas teorias estão relacionadas a desastres naturais, seja, né, ter um consenso em relação a isso. Então, sobre os povos indígenas na América Portuguesa. Quando nós falamos em populações indígenas na América Portuguesa, falamos em uma grande diversidade de povos que habitavam essa região da América Portuguesa. Isso em torno de 5 milhões de pessoas, segundo algumas estimativas. Outros chegam a falar sobre 8 milhões de habitantes somente na região amazônica, na Amazônia. Tá? Então, eram muitas pessoas que viviam ali. Os indígenas da América Portuguesa organizavam-se em diversas comunidades, sendo divididas com base no tronco linguístico a que pertenciam. Então, o tronco linguístico é o quê? É um conjunto da família linguística, que envolve as línguas com origens em comum. E, dentre esses troncos linguísticos, então, existiam cerca de 1.300 línguas que se falavam. Atualmente, os estudos feitos pelo IBGE, eles apontam que existe aproximadamente 900 mil indígenas no Brasil. E eles se dividem em 305 etnias. E dessas, 70 comunidades ainda vivem bem isoladas do restante da população e falam mais de 250 línguas. Se a gente vai perceber, a prof falou 5 milhões, 8 milhões, 5 milhões de pessoas, 8 milhões de pessoas, e agora restam 900 mil indígenas. Então, esses povos, eles diminuíram consideravelmente desde a chegada dos portugueses. Algumas pesquisas vão mostrar o quê? Que ela teria sofrido uma espécie de genocídio, né, que seria o extermínio total ou parte da população. E casos mais recentes que a gente vê, né, são perseguições, assassinatos indígenas e assim por diante. Então,
tudo sempre depende da linha de pesquisa, né? O que está por detrás da pesquisa, né? Na América Portuguesa existiram, então, diferentes povos aí, diferentes grupos, e muitas vezes essas nações daquela época, elas tinham divergências e elas guerreavam entre si. O que os colonizadores portugueses, quando chegaram aqui na América, usaram em benefício próprio. Ou seja, né, quando eles descobrem que um grupo é inimigo ou diverge do outro grupo, eles vão se aproveitar dessa situação, né, os portugueses, em benefício para eles. E alguns povos indígenas também eles resistiram em relação à colonização. Um exemplo são os potiguaras na Paraíba, e outros apoiavam os europeus em conflitos, como os tupiniquins em São Paulo. A civilização tupi-guarani. Tá? Os tupi-guaranis formaram o tronco linguístico mais importante da América Portuguesa. Eles não tinham uma hierarquia fixa dentro da comunidade deles, mas eles têm os membros, né, eles podiam alcançar posições de destaque. E geralmente isso eram as pessoas mais velhas que conseguiam chegar nessa posição. Não era algo hereditário. Tá? E aí isso fazia com que alguns exercessem, digamos assim, o papel de chefe. Tá? E eles tinham os termos deles lá na língua indígena, né? Como chamar esses chefes deles. Quando os portugueses chegaram, eles denominaram esses chefes de cacique. Tá? O que esses chefes deles, esse cacique, então, eles faziam? Eles eram responsáveis por conduzir as guerras e solucionar os conflitos dentro da própria aldeia, né? Tinha os líderes espirituais, também os chefes espirituais, os xamãs, tá? Que os tupis guaranis chamavam de pajés. Eles acreditavam que existia um contato com os espíritos, que esses orientavam os indígenas conforme a crença deles. Esses pajés realizavam rituais de cura de doenças, usando ervas, bebidas, fumos, rezas, instrumentos musicais, e alguns rituais que eles tinham era como se fossem umas ações de guerra e assim por diante. As famílias elas eram formadas por casamentos dentro dos membros das aldeias. Algumas dessas nações aí, desses grupos aí nativos, né? A poligamia era permitida. Poligamia era o quê? Um casamento de uma pessoa com várias outras pessoas. E essa poligamia mostrava, era um sinal de prestígio se o homem tivesse várias esposas. Tá? Sobre a divisão do trabalho, os homens ficavam encarregados da caça e da pesca, enquanto as mulheres eram responsáveis pelos trabalhos artesanais e agrícolas e pelo cuidado com os filhos. As moradias deles eram cabanas, feitas de troncos e folhas de palmeiras. Essas cabanas eram as ocas e elas eram compartilhadas por diversas famílias. E esse conjunto de ocas formava uma aldeia. O conjunto de aldeias, então, constitui o que a gente conhece como uma nação. Os tupis guaranis eles eram semi-sedentários. Eles não eram nômades e nem sedentários. Eles eram semi-sedentários. Porque eles ainda se deslocavam, mas eles ficavam mais tempo no mesmo lugar do que era costume, digamos assim. Tá? Para sobreviver, eles comiam
que eles conseguiam caçar, pescar, coletar ou plantar. Entre os principais produtos vai se destacar mandioca, milho, batata doce, as frutas. Eles consumiam também o mel, peixes, animais, ovos de pássaro, larvas, essas comidas, digamos aí, exóticas, né? E como eles tinham conhecimento sobre várias plantas e ervas, eles produziam cachimbos, charutos, bebidas, alguns com efeitos curativos e outros que serviam para eles, então, terem contatos, conseguirem se comunicar com os espíritos. Eles tinham muito contato com a natureza, e era da natureza que eles extraíam elementos para desenvolver a arte deles. Por exemplo, eles usavam palha, cipó, algodão, madeira, pedra, tá? Eles construíam as suas canoas, os cestos, as redes. Com argila, eles construíam potes, vasos de cerâmica, confeccionavam arco e flecha, que eles usavam nas guerras contra os povos rivais, tá? A arte indígena, a gente consegue perceber pelos enfeites, então, que eles usavam nos seus corpos. Lá no início do capítulo nós temos essas imagens. E os indígenas, eles criaram ainda a música, que era típica deles, as danças, os instrumentos musicais de sopro, chocalhos, que eram as maracas, tá? Boa parte dessas situações vocês devem ter identificado nos vídeos que vocês assistiram, né, para fazer o trabalho. Essa diferença dos indígenas para os europeus. Como que os portugueses lidavam essa interpretação, essa religião diferente, né? Me recordo da imagem lá, quando eles estão beijando as cruzes, né? Então, os europeus ficam tudo felizes, porque nós conquistamos eles e tal, agora eles vão ser cristãos, tal. E os índios não sabem, né? Os nativos nem sabem o que está acontecendo. Eles ficam felizes, eles dão risada quando a gente beija a cruz, então vamos beijar. Então, né? Então, toda essa diferença que existe, essa diversidade, né? Que com a chegada dos europeus acaba sendo, de certa forma, dizimado, né? Pela diferença, pela quantidade de habitantes que existiam e que existem hoje. Que a prof colocou o texto lá, Realidade e como vivem as famílias Guarani e suas principais reivindicações, que é um texto que vocês têm para o exercício 4, tá? Ele vai estar falando que desde a chegada dos europeus, os indígenas, eles foram sendo excluídos do processo de construção da sociedade brasileira, assim como suas próprias terras. Então, nesse texto que vocês têm ali, né, na página 18, esse texto que a prof tem aí nesse slide, ele vai estar chamando a atenção disso, tá? Que luta que eles têm? Que desde que os europeus chegaram, eles foram excluídos no processo de construção da sociedade e das suas próprias terras. Uma semelhança entre os alimentos indígenas e o que nós comemos no nosso cotidiano, tá? Então, os europeus utilizaram dos alimentos que eram plantados pelos índios para a sobrevivência no Brasil e da cultura culinária. Em contrapartida, relegaram suas terras aos indígenas, ou seja, não deixaram, né, a relação entre eles aí. E depois, na alternativa C, ela é uma resposta pessoal, ok? Aqui a prof tem, bem no finalzinho da aula, né? Depois vocês pausam o vídeo aqui, ele vai estar falando do mapa conceitual, que é a tarefa para vocês estarem postando no AVA, ok? Depois vocês voltam aqui e as atividades da semana
Então, mapa conceitual para vocês postarem.